Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Bolsotto, da Universidade Federal de Santa Maria. Neste vídeo vamos apresentar uma prática simulada no computador para verificar o efeito de dois hormônios na concentração de potássio da urina e no volume urinário. O objetivo dessa demonstração prática é que vocês compreendam como o hormônio diurético e a aldosterona afetam a concentração de potássio da urina e o volume urinário. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui onde vai haver entrada de sangue, seria através da arteríola aferente, aqui se ramifica nos capilares glomerulares, e aqui salta. E então nessa região vai ocorrer a filtração. O que for filtrado entra na cápsula de Bowman. O sangue que não for filtrado vai sair pela arteríola eferente. Aqui está apresentando os capilares tubulares, que ficariam junto dos túbulos renais, embora esteja mostrando aqui do lado. Então, aqui da cápsula de Bowman, temos então o túbulo proximal, a alça de Ende, o túbulo distal e o tubo coletor. Aqui então mostrando que é a região cortical e aqui a região medular. E nessa prática está aqui de maneira fixa a concentração do gradiente da medular, que é nessa região 1.200 miliosmols, unidade de concentração. Tá? Então nós vamos primeiro iniciar aqui e veja que o sangue então vai passando, arteríola eferente, capilares medulares, o líquido filtrado entra na cápsula de Bowman e vai passando aqui pelos túbulos e vai sendo armazenado aqui na bexiga urinária. Finalizando o processo, nós registramos os dados e nós temos aqui a concentração de potássio na urina, o volume urinário, a concentração da urina, o gradiente osmótico não vai variar, e os dois hormônios, nesse caso, nenhum deles estava presente. Vamos esvaziar a bexiga e antes de fazer o próximo exercício, temos uma questão aqui. Por que a concentração na bexiga urinária é 100 miliosmols, concentração da urina? A reabsorção significativa de água ocorreu, a concentração da urina é sempre a mesma da concentração do plasma, não houve adição de hormônio diurético nesse néfron, tanto a água como a maioria dos solutos filtram livremente através dos capilares glomerulares, do endotélio, através da cápsula de Bowman. A razão é essa aqui. Metemos aqui mais uma. O que vai acontecer com a formação de urina, o volume, comparado com o basal, que é esse que nós fizemos agora, quando a aldosterona for adicionada ao túbulo distal. O volume aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo. Então, diminuirá. Metemos. E aqui nós vamos fazer o experimento. Vamos adicionar a aldosterona. Então está ali abaixo no túbulo distal e aqui nós vamos dar início. Vai ocorrer o mesmo processo que nós visualizamos antes. Vamos aguardar o processo terminar, a filtração. Temos aqui a urina sendo armazenada na bexiga urinária. Vai somando aqui o volume. E registramos os dados. Então vejam que aumentou um pouco a concentração de potássio na urina, o volume diminuiu um pouco, a concentração ficou igual. Esvaziamos aqui para dar início ao próximo, mas antes disso temos que responder a pergunta. Na presença da aldosterona, que componente do líquido tubular saiu do túbulo distal e foi para o espaço intersticial? Cloreto de sódio, ureia, maioria dos solutos filtrados, potássio. Temos, agora nós vamos colocar o hormônio diurético. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, hormônio diurético. Baixamos mais um pouco. O que acontecerá com o volume de urina comparado com o basal quando o hormônio diurético for adicionado no tubo coletor? O volume de urina aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo. Então, diminuirá, submetemos. Agora baixamos mais um pouco aqui. Seguimos. Vamos dar novamente o processo de filtração, passagem do líquido filtrado através dos túbulos.
deixar mais um pouquinho aqui para poder observar o resultado. Então veja, aumentou bastante a concentração de potássio, diminuiu bastante o volume urinário, aumentou aqui a concentração da urina, não tinha acontecido antes, na presença do hormônio antidiurético. Esvaziamos a bexiga. Na presença do hormônio antidiurético, porque a concentração de potássio aumentou. Havia menos cloreto de sódio na bexiga urinária para competir com o potássio. Mais água estava sendo secretada no tubo coletor. O volume de água na bexiga urinária diminuiu, aumentando a concentração de solutos como o potássio. Mais potássio estava sendo reabsorvido. Aqui, submetemos a questão, o que vai acontecer agora? O que acontecerá com o volume de urina e a concentração de urina comparado com o basal na presença de tanto a aldosterona como o hormônio antidiurético? O volume de urina aumentará e a concentração diminuirá. O volume diminuirá e a concentração aumentará. O volume e a concentração aumentarão, o volume e a concentração diminuirão. Então, diminuirá e a concentração aumentará. Submetemos, agora vamos colocar os dois hormônios aqui. A aldosterona, que vai agir principalmente no distal, e o hormônio diurético age um pouco no distal, mas basicamente no coletor. Então, baixamos um pouco aqui e damos início. Vamos aguardar novamente o processo todo ocorrendo. Terminou a filtração, tá? Esperando passar tudo no túbulo, registrando dados. Ó. Vamos aqui na presença tanto do hormônio diurético da aldosterona, porque a concentração de potássio aumentou. Houve menos absorção do cloreto de sódio no tubo distal e menos secreção de potássio no tubo coletor. Mais água foi secretada no tubo coletor, houve mais secreção de potássio no tubo distal e mais absorção de água no tubo coletor. Mais potássio foi absorvido no tubo distal. Ok? Tá. Agora vamos voltar aqui a ver os resultados que nós não vimos ainda. Então veja aqui, ó, aumentou ainda mais a concentração de potássio na urina, diminuiu um pouco mais o volume de urina e a concentração aqui ficou em 1200 novamente. Certo? Então com isso nós terminamos essa apresentação prática para vocês.